Então, meus irmãos, realmente escutar a palavra de Deus é a boa parte, porque a palavra nos ensina, nos fortalece na esperança, na fé, nos consola, enche o nosso coração de paz, de amor, de gratidão, nos acalma, nos ajuda a enfrentar os problemas diários, nos corrige, nos indica o caminho do bem que nos leva à salvação. Então, telespectadores que nos assistem, ação e oração devem caminhar juntas. Maria e Marta nos ensina duas posturas, oração e trabalho. Jesus quis dizer a Marta que é preciso manter o equilíbrio e a fé para não fazer do serviço motivo de estresse. A perfeição consiste em escutar a palavra, se alimentar dela e depois trabalhar para servir os irmãos de acordo com aquela palavra. Nossa Senhora dos Remédios, rogai por nós. E agora nós vamos às notícias a serviço da vida e da esperança. Com uma celebração eucarística na Basílica de São Pedro em Roma, concelebrada pelos 270 padres sinodais, o Papa Francisco inaugurou na manhã deste domingo a 4ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que tem como tema a família. O sínodo se estende até o dia 25, onde mais de 400 pessoas vão marcar presença, incluindo os 270 padres sinodais dos 5 continentes que vão participar. 54 da África, 64 da América, 38 da Ásia, 107 da Europa, 9 da Oceania e ainda 24 especialistas, 51 auditores, delegados fraternos e mais de 110 conferências episcopais e 34 mulheres. A Assembleia terá como tema a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. O texto Instrumentum Laboris, que possui as propostas centrais da reunião publicada no dia 23 de junho, será o documento de trabalho dos bispos durante a Assembleia. Este documento tem por base o Reality Synod, que é o texto conclusivo do Sínodo Extraordinário de 2014, no qual integra as contribuições vindas das respostas dos questionários que foi proposto às dioceses de todo o mundo. O documento está dividido em 3 partes: a escuta dos desafios sobre a família, o discernimento da vocação familiar e a missão da família hoje. E como a família é o pilar da sociedade, diz o documento, ela coloca em evidência o fato da necessidade da existência de políticas adequadas que apoiem os núcleos familiares. Ao mesmo tempo, o documento ressalta a importância da família como espaço de inclusão, nomeado de categorias frágeis da população, como os idosos, os viúvos e os deficientes. Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2015, às 9h52, a coletiva de imprensa no Vaticano informou o andamento do sínodo. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, explicou aos jornalistas como foi o primeiro dia de trabalho no Sínodo dos Bispos. O sacerdote fez um balanço dos primeiros temas abordados e alguns pontos enfatizados pelo Papa Francisco. Entre eles, a questão migratória, que esteve em debate na Assembleia. A temática foi abordada por mais de uma vez e estão ligadas a estes fluxos migratórios, bem como as perseguições.
Além disso, também foi pauta a violência nas famílias e na sociedade, em particular contra as mulheres, bem como o trabalho infantil, pobreza e conflitos. Também presente na coletiva esteve Padre Tomás Rosica, que destacou as famílias como protagonistas da nova evangelização. São elas que dão forma ao matrimônio e são importantes para superar dificuldades. Em tempos de guerra, a família permanece como centro de unidade e de esperança. A igreja precisa ser família, especialmente em tempos de crise. O santo do dia hoje é São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos. Hoje lembramos esse santo que se tornou o fundador desta ordem, considerada a mais rígida de todas as ordens da igreja e que atravessou a história sem nenhuma reforma. Suas últimas palavras de Frei Bruno foi: eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica, em particular, creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são corpo e sangue verdadeiros de Jesus Cristo. Por isso pedimos, São Bruno, rogai por nós. Bem, minha gente, hoje o tema foi bem importante, que falou sobre a oração e a ação, porque nós nos preocupamos muito em trabalhar e esquecemos do mais importante, do que nos leva à salvação eterna, as palavras de Jesus, ou seja, a palavra de Deus. Pois, se não tivermos tempo para ouvir a palavra de Deus, perdemos o caminho da salvação. E o maior presente que Deus deixou para nós, através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, foi a nossa salvação, a certeza de uma vida eterna, plena. E por isso devemos não só nos preocuparmos com o que o mundo nos mostra ou que o mundo nos convida a fazer, mas sobretudo e em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, acolher no nosso coração e colocarmos em prática. Só podemos ser verdadeiros missionários, verdadeiros discípulos de Jesus, se nós nos prepararmos para ouvir a palavra e depois de ouvida, fazer a evangelização dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então sejamos todos nós convidados a ouvir a palavra de Deus. Sejamos convidados a escutar a palavra de Deus e pôr em prática, porque assim torna mais fácil para evangelizarmos e caminharmos na palavra de Deus, nesta palavra que é caminho, que é verdade e que é justiça. Muito obrigado, meus irmãos, por ter nos escutado mais uma vez no programa Cristo Reina. E até a próxima oportunidade, a nossa próxima terça-feira, onde teremos um encontro marcado neste programa que anuncia Jesus, que anuncia Maria, a Mãe de Deus. Boa noite a todos.